Mãe tem dúvida ou mãe tem certeza? Eu acho que nós temos muito mais dúvidas do que certezas, ainda que nós sejamos mães de primeira viagem ou aquelas muito mais experientes. E é por isso que hoje o Simples Assim está especial, fazendo um bate-papo com mães que têm filhos de várias idades para saber principalmente como alimentar os nossos bebês. Então a gente está dando boas-vindas aqui para Marcela, para Tatiane e para Lívia. A Marcela, que é a mãe da Manuela, a Tati, que é mãe do Cauã e da Lorena, e a Lívia, que é a mãe do João Pedro, não é isso? Três rebentos lindos, todos rebentos lindos? Uhum. Com certeza, né? Vamos começar então pela Marcela. Marcela, você tem a Manuela de que idade? 1 ano e 1 mês. Muitas dúvidas acerca do que idade de alimentação para Manuela? Muitas dúvidas, porque tem muitos palpites. Então, esses muitos palpites, qual que é o certo, qual que é o errado? E a gente também tem muitas opiniões. Então eu venho também de dúvida muito frequente por conta que ela largou meu peito com 3 meses e meio de idade. Então a introdução alimentar eu ainda consegui manter até os 6 meses. Então os 6 meses que eu comecei a introdução da água, que também não sei se foi um erro, se foi um acerto. E a introdução de frutas e outros alimentos, incluindo legumes, tudo mais saudável possível. Então, a minha dúvida maior é o que as pessoas falam. A criança vê você comendo doce e ela tem vontade, mas como que ela tem vontade de algo que ela não sabe o que que é? Então, o que que causa no organismo de um bebê, de uma criança, até os 3 anos de idade, o efeito do doce? Porque eu não dou pra Manuela. Eu quero preservar até os... Você não come doce? Eu evito o máximo, mas não como perto dela e vou em aniversário com ela e não como. Como assim? Você não deixa seu bebê comer um brigadeiro, um bolo, nada? Não, até os 3 anos quero preservar isso daí nela. Não sei se é um erro, se é um acerto, mas é uma opinião minha e eu não sei. A tua dúvida maior com relação à alimentação da Manuela é dar ou não coisas doces pra ela comer. Isso, e o que você causa? Diz o doce artificial, né? É, o brigadeiro, o bolo, tudo que a gente vê, as guloseimas. Então, não a frutose, né, que a gente encontra no alimento, mas o doce mesmo em Nem si. um bolo simples, você nunca deu. Não dei. E não deixo ninguém dar. Bolinho de fubá, nada. E brigo com quem der. Então vamos lá, Lívia, o João Pedro come bolo de fubá? Come. Come doce. O João, ele tem 2 aninhos e eu já fui o contrário. Já comecei desde os 3, 4 meses a modificar a alimentação dele. Eu não conseguia amamentar e ele come de tudo desde os 4, 5 meses. Mama que tipo de fórmula? Ele toma o Aptamil Soja 2, que o médico que orientou. Ele não tem intolerância à lactose, também não tem alergia, até o que a gente sabe, não. Mas toma um leite que não é de proteína animal, não, de soja. É de soja, inclusive, eu tenho até dúvidas perante a isso. Por que dar soja e não leite animal? A base Um leite de vaca, por exemplo, ou uma fórmula que venha do leite de vaca. Exatamente, ele toma, ele se sente bem, ele adora. Inclusive, eu tentei dar um leite de vaca pra ele, ele não gostou muito. Então ele já tá mais acostumado, ele ganhou peso. E eu gostaria de tirar essa dúvida, o porquê da soja. E ele come de tudo? Come de tudo, desde os 4 a 5 meses. Que delícia, né? Uma boquinha santa. Inclusive, eu não sei se ao longo dos anos isso vai perdendo esse paladar dele aguçado de tudo. Então ele come doces, salgados, ele come um bife de fígado, ele come muito peixe. Então tudo que a gente coloca na alimentação dele, ele manda pra dentro. E eu queria saber se ao longo do tempo... Isso vai mudar ou não? Exatamente. E aí, Tati, com os seus filhos, 2 já têm hábitos diferentes? Sim, ou você consegue dar a mesma coisa? Tem a sua opinião no que quer comer, né? O Cauã já teve o problema, assim, da fase saindo do peito pra fórmula, né? Até acertar uma fórmula, acabou entrando também no leite de soja, durante 1 ano e meio, mais ou menos. E ele não era intolerante à lactose. A gente depois, com o tempo, descobriu ele tinha uma sensibilidade à lactose. Poderia ter tomado o leite normal, vamos dizer assim. Exatamente. Com menos, assim, tempo do que ele mamava antes. Ele tomava às vezes 1 litro, 1,5 litro de leite por dia. Uau! Então, isso foi o que o médico falou pra mim. Vai dando menos quantidade. Vai diminuindo. Né? Vai diminuindo. Não dá muita coisa derivada do leite perto um do outro.
que é onde dava várias urticárias nele. Então, assim, cheguei a levar ele para o hospital com um caso grave de alergia. Mas, assim, depois que descobrimos que ele não era intolerante, tinha, assim, uma sensibilidade, parou com leite de soja, que até, né, fui orientada que não faria tão bem para ele. E hoje ele toma o leite normal, come as coisas normal. Só que, assim, eu não procuro dar muita proteína do leite perto uma da outra. Pra ele só, ou a Lorena também tem esse problema? Não, a Lorena nunca teve problema algum. Come a Lorena de tudo, come né? de tudo, gosta de muita fruta. Porém, alguns alimentos, como a mãe não gosta muito de comer, eles acabam também não comendo. Por Eles exemplo? não gostam. O brócolis é uma coisa que eu não gosto muito. Eu quase não faço pra eles, eles também acabam não tem costume gostando. de comer. Um bife de fígado eu não gosto, então eles também não comem. A gente falou em bife de fígado aqui, gente, porque eu disse que os meus comiam quando eram pequenos, né? Aí o João come e os outros ainda não. Mas assim, porque dizem que o bife de fígado é o extremo, né, da tolerância alimentar, porque a pessoa, puxa, come bife de fígado, uau! Ou um jiló. Ou um jiló, por exemplo, né? E o refrigerante, infelizmente, em casa, assim, procuro comprar mais de final de semana, mas eles amam refrigerante. Mais a pequena do que o mais velho. A Lorena, se tiver, assim, uma garrafa de refrigerante na geladeira, enquanto ela não vê o fim, ela não quer parar de tomar. Bom, Exatamente. a Manu, obviamente, não toma refrigerante. Não, mas porque nós em casa também não consumimos. Se você não compra, não tem. Não compra, não tenho, mas eu acredito que alguém possa ter tentado, porque no mercado ela aponta. E eu vou descobrir quem é. Mas você acha, Marcela, essa linha que você escolheu para educar a alimentação da sua filha, você acha que você vai conseguir levar isso adiante? Até os 3 anos. O que é que você fala até os 3 anos? Porque antes, mãe é louca, né? E na gestação, eu vinha lendo muitos textos de pediatras de fora, conceituados dentro da internet. E eu li sobre muito, inclusive a minha dúvida também é essa, incluindo o que causa, entendeu? Se realmente tá muito certo esses artigos que eu li. Você diz palpiteiro, mas também tem muito achista, né? Pra todo Também, lado, é né? verdade, isso é verdade. E aí, então, eu queria tentar até os 3 anos de não dar, porque eu li muito que causa, ainda eles não estão, o organismo ainda não tá muito preparado, o rim ainda não filtra 100%. Entendi. Então, por essas histórias que eu ouvi e li, gostaria de permanecer nessa ideia. Mas eu sei que enquanto a mãe e o pai têm uma opinião, as vós têm outras, né? Exatamente, é um ponto interessante, que a avó pode tudo, né? É. E como é que é a alimentação com as avós dos seus filhos? Elas interferem? Elas gostam de ir contra o que vocês determinaram? Como é A que minha funciona? sogra me respeita muito nessa opinião, porque senão ninguém vê. Minha mãe ainda questiona. Como é que é? Ninguém vê? Ninguém vê, porque as pessoas. não deixa aí. As pessoas me chamam de planta, comigo ninguém pode. Porque se eu tenho uma opinião, eu tenho que seguir aquilo lá. Tá. E a minha mãe ainda, ela até fala, né, pra mim, mas ela fica com vontade. Aí eu falo, mas vontade do quê? Sendo que não sabe o que é. Então não tem. Então elas interferem sim. Mas eu acho que se elas já foram mãe, deixa eu ser mãe, né? Então eu sempre falo assim, então deixa eu ser. Não sei por quê, mas eu quis essa opinião. Inclusive, mesmo ela na fórmula, eu só fui dar água pra ela e introduzir o alimento nela a partir dos 6 meses. Então eu fui seguindo. Mas aí foi uma orientação de um pediatra também que você foi Também, falando assim. também. Mas eu tive 2 opiniões de 2 profissionais. Aí eu segui a qual tava certo com a minha opinião. Tem razão, diz que mata com a minha opinião. Ótimo. Tati, como é que é em casa, vem com a família? A avó, assim, a mãe do pai, ela é bem assim, mais de fruta, legumes. Então isso acaba passando para as Eles crianças. gostam muito. Ai, vou na casa da avó. Já quer pedir uma fruta, né? Vai ter melancia, que eles gostam, né? Agora já tem a outra avó, que é uma bisa, né? Ai, vou na casa da avó pra comer o bolo. Porque tem doce, porque tem bolo, porque tem É, a avó rosquinhas. é uma bisa do bolo e uma bisa que dá bala. Eles são já assim. Infelizmente, como eles acabam comendo mais doce,
Então, assim, mas eu sei que sou errada, né? Teria que brecar um pouco, né? Eu não sei o que se Quanto ao vocês doce. é assim, mas quando os meus filhos eram pequenos, minha sogra, por exemplo, tinha que estar comendo o dia inteiro, né? Aquela coisa de que come, já comi, mas come mais um pouco, mas aceita mais um pouquinho. E o armário, né? O armário da minha sogra, Dona Jandira, era um armário muito repleto de biscoito recheado, de tudo quanto é tamanho, formato e qualidade. A Livinha sabe disso. E aí, essa é uma luta em glória, né? Vocês têm essa dificuldade na casa da tua mãe, como é que é? No meu caso é deixar a avó ser vó. Deixa que Deus que quer. Deixo a avó ser avó, deixo a tia ser tia. E eu tento educar em casa, da maneira que eu aprendi. E eu deixo a avó. João já toma refrigerante. Toma, e minha mãe que deu a primeira vez. E ele ama. Ele pede a coca. Não tem jeito. A gente evita, que a gente sabe que não é um bom alimento para criança, que não pode estar tomando em excesso, mas em algum aniversário eu libero um golinho, depois a água. Tá, vai alternando. Ele pede refrigerante e aí eu água. Como é que é a questão do fast food na vida de vocês? Bom, eu nem vou perguntar pra Marcia. Não, mas pode que... Não pode. Pode, porque a Manuela, ela come o McDonald's, ela come o Burger King, ela come. Acho, como assim? Mas ela come bem pouco. Você dá de pedacinho. De pedacinho. Só que como, por exemplo, eu não dou o doce, mas pergunta qual que é o prato que ela ama. O dia que ela descobriu a batata frita. Ou seja, imagine quando ela começar a gente liberar o doce. Não quero nem ver. Toda criança gosta de batata. Toda criança, adulto, idoso, todo mundo gosta de batata frita. E a frita, né? E aí, como é que é com os teus, Tati? Não, Você os eles leva gostam pra comer também. fast food também? Sim. McDonald's nem tanto. Eles gostam mais de lanche, assim, Mais naturais. Mas sair com as crianças não é nenhum tipo de terror. Deixa comer de boa. Sim, come. Eles gostam bastante. E os o adultos ketchup, também? nossa, é batata com ketchup com batata, né, que come. Isso, exatamente. E nós também gosta. Como que assim eu falo, eles comiam de Porque tudo. você é que tem melhor parâmetro das três aqui. O meu mais velho comia muito, assim, principalmente legumes, coisa que hoje não come mais. Você sentiu em que momento que houve essa mudança? Olha, foi que nem, gradual? vamos colocar assim, o quiabo. Ele sempre gostava do quiabo desde pequenininho. Hoje a menina come e ele não. E é uma coisa que eu sempre faço em casa. Do mesmo jeito, não mudou o modo de fazer nada? Não mudou nada. E ele não come. Então... Você alguma vez teve que travestir a comida de algum outro jeito para que ele se interessasse por ela? Sim, o macarrão. Ele gosta do macarrão e agora anda querendo macarrão com almôndegas. Então assim, ou ele come o macarrão branco, ou ele assim não quer às vezes comer o macarrão com molho, alguma coisa. Mas o macarrão com almôndegas. Agora ele deu de querer comer. Algum amigo falou? Viu na televisão. Viu na televisão. Porque eu me lembro que os meus, a gente, por exemplo, legume não comia. O João Vitor na segunda infância já não comia legume. Então eu batia tudo no liquidificador num sopão. E aí era uma beleza, porque comia de tudo, até beterraba eu comia. E eu não sei também, Gi, se foi pelo jeito que eu introduzi a alimentação na Manuela, que ela come, sabe, aprendendo pedacinho, eu acho que é aquela BWL, uma coisa assim, nada batido a Manuela aceita, nada. Você dá um pedacinho e ela sabe o que aqui tá comendo. Isso, mesmo sem os dentinhos, ela já fazia aquele gesto de mastigação. E aí, às vezes, eu vou fazer um purê agora em casa, porque a gente gosta, e aí ela já não acompanha, tem que misturar no arroz, pra ter alguma coisa pra ela mastigar. Tem que ter uns pedacinhos. Isso, então talvez, não sei se foi pelo fato desse tipo de alimentação que eu quis introduzir nela. Você vê, né, eu sou cheia de mania, meu Deus do céu. Foi tudo um oposto uma da outra. Mas assim que é legal. Porque filho não é igual ao outro, nem dentro de casa, não é, Tatiana? Não, como que não é? A Lorena e o... Nossa, é totalmente diferente. Ele é tão mais tranquilo, ela é toda mais agitada, mais brava. Isso eu sei. É bem, né, Mama? Conhece eles, é bem muito diferente um do outro. O que o mais velho é bem mais amoroso, a outra já é bem mais... arredia. Sim. Então, se os nossos não são iguais, quiçá os dos nossos amigos, né? Cada um tem um costume, tem um hábito. É verdade. Quando eu falei travesti, é porque muitas vezes você tem que não só bater e fazer um creme, como, por exemplo, formar um palhacinho no prato, ou empanar. O meu filho não comia frango, o João Vitor. Aí ele foi na casa da minha irmã e a minha irmã fez empanado e falou que era peixe.
E ele falou, adorei o peixe que a tia fez. Ai, que lindo. Aí eu perguntei pra ela, que peixe você fez? Ela disse, peixe sertanejo. Em casa é bifinho com casca. Ele pede o bifinho ou filé de frango com casca. E aí, mas ele sabe que é o frango Sabe, que ele tá comendo. sabe, Ele não tá sabe. engambelado. E peixe E aí- também, eles comem bem em casa. E aí é que tá, Ensopado. vocês não engambelam, eles sabem o que eles estão Sim, comendo. sim. Eu engambelei. E eu vou dizer, deu certo por um tempo. Porque quando passaram a descobrir, já não queriam comer mais, ainda que gostassem. Mas talvez pode ser fase, né? Porque a Manuela tá na fase de tudo experimentar, por mais que ela já conheça. E ela só tem 1 aninho, mas eu mesmo já tive já na fase assim. Eu acho que já preenchemos 2 blocos de programa aqui. Muito obrigada, viu, gente, pela participação A de gente que vocês. agradece. E por estar repartindo com a gente as suas dúvidas. Muito obrigada. Pronto, aqui a gente já terminou. Agora, todas essas dúvidas aqui que a gente só sabe palpitar e não sabe responder com informação mais concreta, a gente vai levar para uma conversa com o Dr. Durval Ribas Neto, que é nutrólogo. E depois você pode acompanhar isso, quem está assistindo pela TV, logo depois do intervalo. Mas quem está assistindo pelo canal do YouTube, o link está aqui do ladinho no nosso vídeo e você pode também concluir sobre essa história.